paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estar nesta noite visitando a sua vida. Que o Senhor possa estar visitando o seu coração, trazendo ao seu coração uma alegria que só o céu pode dar. No nome do Senhor Jesus, hoje estamos aqui reunidos para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Você aí na sua casa esteja elevando o teu coração, elevando a tua voz, exaltando e orando ao Senhor juntamente conosco nesta noite, para darmos início a mais uma vez a leitura da palavra do Senhor. Continuaremos hoje lendo 2 Samuel, capítulo 19, 20 e 21. Que nós possamos ser enriquecidos mais uma vez com a palavra do nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Clamamos ao céu a presença do Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mover em nossas vidas, mover o nosso coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai retirando, ó Pai, tudo que não Te agrada. Vai retirando, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, tudo que nos afasta da Tua presença. Pai, tudo que nos enfraquece diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, vivemos em um mundo, ó Pai, cheio de atrações, onde, Senhor, cada vez mais nos afastamos da Tua presença, onde temos tanto entretenimento, ó Pai, que buscar a Tua presença, buscar a Tua face, ó Pai, tem sido uma das últimas opções. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter nesta noite o nosso coração voltado para o Senhor, que nós tenhamos nesta noite, ó Pai, a nossa vida voltada para o Senhor, mas não simplesmente por uma mera obrigação, mas por satisfação, por estar na Tua presença e estar diante da Tua face, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, durante a leitura desta palavra. Continue ministrando, ó Pai, o Teu poder, o Teu milagre, a revelação da Tua palavra nos nossos corações. E que mais uma vez possamos ser cheios e enriquecidos com a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou as furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitões e servos. Porque entendo hoje que se Absalão viesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te pareceria aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que se tem vindo sobre ti, e desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para suas tendas.
E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou da mão de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok, a Abiatar, sacerdote, dizendo: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que serieis vós os últimos a tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós, pois, meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, serieis os últimos a tornar a trazer o rei? E a massa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faças Deus, e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, um lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem aparecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse o rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que não perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de Josué desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me seja adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parece bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E os que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei:
tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acampar à outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo, ainda um pouco mais tarde do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei com minha cidade junto à sepultura de meu pai e minha mãe. Mas eis aqui está o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens da terra vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente. E por que vós irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Judá de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Porque, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Segunda Samuel 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Beeri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava. Porém, não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-te além do tempo que lhe tinha designado.
Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, os quereteus e os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles e estava Joabe cingindo da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que bem queira Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto em seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartando do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicre. E passou por todas as tribos de Israel, até Abel, Bet-Maacá, e todos os beritas, e ajuntaram-se todos, e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel, Bet-Maacá, e se levantaram uma tranqueira contra a cidade. Assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. E disse: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procura matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu faça tal, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. E entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a José. Aí lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, o Adorão sobre os tributos. E Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E servo o escrivão e Zadok, e Abiatar os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. 2 Samuel 21.
dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los com seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do primeiro da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Giboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zerua, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecaia, Uzatila, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra o filisteu em Gobe. E Elanã, filho de Jaré Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, em cuja lança era haste como eixo de tecelão.
Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriaram a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes de Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de teus servos. Glória a Deus, palavra do Senhor. Amém. Essas palavras, irmãos, ela vem complementar e vem contar como foi o curso dos reinos, dos reinados do povo de Israel, das suas guerras, das suas aflições, das mortes de cada rei. E isso muitas das vezes lá na frente vai nos fazer muito sentido. Então é bom e interessante, muitas das vezes, por mais que a leitura pareça ser enfadonha, é importante nós estarmos lendo e meditando nessas palavras, porque em outro momento, quando o Senhor nos apresentar algum texto, nós vamos lembrar e saber o sentido, o que aconteceu. Então, muitas das vezes você pode olhar e achar essa leitura sem sentido, mas ela tem bastante sentido, contando a história do povo de Israel, contando sobre os reinos. Então é importante nós meditarmos e nós continuarmos buscando a face do Senhor, porque são leituras que nós necessitamos do Espírito Santo para trazer no nosso coração entendimento e revelação. Então por isso nesta noite nós continuamos clamando ao Senhor, continuamos clamando ao Espírito Santo, que esta palavra possa ser revelada em cada coração, que nós possamos ser cheios no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa se fazer presente em cada uma destas vidas. O Senhor possa continuar visitando os teus servos, visitando os teus santos. Que a tua glória, Pai, seja manifestada sobre a vida de cada um, ó Pai, que acompanha, de cada um, ó Pai, que está aí juntamente conosco nesse propósito. E que unicamente, ó Pai, o teu nome seja glorificado, ó Pai, através das nossas vidas. Sê, Senhor, conosco, ó Pai, pelo poder e misericórdia que é em Ti, perdoando cada falha, cada fraqueza, nos livrando de todo mal, de toda retaliação, de toda seta, no nome do Senhor Jesus. E nesta noite nós te louvamos, nós te agradecemos. Guarda a minha vida, guarda a vida dos meus filhos, guarda a vida do meu esposo, guarda a minha casa, guarda o meu casamento. E guarda a vida e a família, ó Pai, de cada uma das pessoas, ó Pai, que ouve e que acompanha esse propósito, essa campanha de leitura da palavra do Senhor. Sê conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.